Salve família, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso estudo, mais um momento que a gente tem aqui de intimidade com Deus, que a gente está buscando a palavra dele, que a gente está se dedicando em oração para perseguir a boa obra, que é edificar o reino aqui na terra, né? Começando por nós, através da nossa vida, do nosso comportamento, através de como a gente deve se comportar, né? E é muito bom poder conversar com Deus através da palavra dele, irmãos, porque muitas vezes a gente passa por alguma dificuldade, alguma tribulação e a gente não consegue compreender muitas vezes o que a gente está vivendo, né? Mas quando a gente tem o recurso da palavra, muitas vezes a gente pergunta: Pai, por que que isso está acontecendo? O que que isso quer me ensinar? E hoje, irmãos, eu tenho para compartilhar com vocês um versículo secreto, um capítulo secreto, melhor dizendo. Inclusive, eu estava fazendo essa leitura antes de vir aqui fazer essa gravação. O Senhor ministrou no meu coração devido a um desafio que eu enfrentei no dia de hoje. E eu perguntei: Pai, mas por que que isso está acontecendo? E ele falou, Isaías 29. Lê esse capítulo e tu vai entender. Como o nosso estudo hoje fala de Marcos capítulo 2, para não perder o fio da meada, a gente vai continuar com a leitura, mas fica a dica do capítulo secreto, que é Isaías 29, para que você possa ler e edificar também, né? Então é até um convite para que você possa ler fora daqui desse estudo, né, em um outro momento, mas é uma palavra muito forte que Deus pode tocar no teu coração. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto. Você sabe que a palavra ela veio para te edificar, para te construir também para o reino de Deus. Então, esses são movimentos que ajudam a plataforma a entregar para mais pessoas, né? Então, compartilhar com alguém que você sabe que vai fazer sentido essa palavra, porque se você conhece o capítulo 2 de Marcos, você sabe que tem coisa boa vindo por aí e que a gente vai ter muita edificação. Lembrando que sempre quando a gente faz esse estudo, a gente sempre tira as distrações, né? Coloca a notificação no silencioso, vai deixando tudo de lado aí, fecha as abas do navegador que já não estão mais sendo usadas, diminui o volume delas, para a gente poder ter foco total no que a gente está fazendo, né? Lembrando que toda vez que a gente se distrai, a gente demora para recuperar esse foco, mas se a gente faz um estudo perito e preciso, a gente consegue em pouco tempo ter o máximo proveito daquilo que a gente está fazendo. Isso é até um estímulo para a gente e para o nosso cérebro a desenvolver o foco, né? Porque a gente precisa exercitar isso, né? Não é fácil nem um pouco. No começo sempre é difícil, mas é treinável. Então a gente pode fazer isso de modo a aprender, né? E esse é o incentivo que a gente faz nesse canal, né? É o estímulo e o aprendizado ao autodomínio, né? Controlar as emoções, deixar as notificações de lado, os impulsos muitas vezes, né, que a gente sente para não estar aqui, para estar pensando no futuro ou no passado das coisas que já passaram ou que a gente vai ter que resolver amanhã, né? Então, tudo isso acaba tomando nossa concentração e é muito importante que quando a gente faz a leitura do Evangelho, que a gente tenha a compreensão de que isso é mais importante do que qualquer coisa no mundo. Então, como é de praxe e você eu tenho certeza que já tirou as distrações, a gente sempre também faz uma oração, né? Porque como esse livro é um livro espiritual, se a gente lê por si só como leem os livros, a gente não vai ter resultado diferente nenhum, né? Então, para a gente poder fazer a leitura de modo que a gente receba essa autoridade através da palavra, ela só existe por meio de Jesus Cristo, né? Que deixou um ajudador para fazer essa obra através de nós, que é o Espírito Santo. Então eu te convido aqui para orar comigo, para a gente trazer esse Espírito Santo de revelação, né? Respira fundo, lembrando que esse Espírito é o Espírito de Deus. É o Espírito de revelação e de entendimento que veio através da pessoa de Jesus Cristo na terra. Mas é o verdadeiro Deus, aquele que está nos céus, é aquele que tem poder para fazer tudo, tem poder para curar, para edificar, até para acalmar a natureza.
Pai, acalma o nosso coração aqui agora, assim como o Senhor acalmou o mar que estava em tempestade nos dias dos barcos dos discípulos. Assim, muitas vezes, Pai, no mundo que a gente vive, passamos por tribulações. Nosso coração se atribula, fica chacoalhado, mexido, como as tormentas de um barco no mar. Nós queremos, Pai, que o Senhor edifique a nossa fé, para que com a autoridade que tem na Tua Palavra, a gente possa acalmar o vento, acalmar o mar e acalmar toda tribulação que pode chegar ao nosso coração. Nós pedimos, Pai, continua ministrando no nosso coração a Tua Palavra. Enche-nos com sabedoria, porque nós sabemos que toda vez que o Senhor coloca mais coisa boa dentro, tudo que tem de ruim vai para fora para dar espaço ao novo. Nós pedimos que o Senhor continue edificando essa obra, Pai, e renove o nosso entendimento, para que em verdade e em espírito nós Te adoremos. Ajude-nos, Pai, a orar também pelos santos e por todos aqueles que passam por dificuldades e provações. Ajude-nos a ser a Tua mão na terra, para que a gente possa acolher os pequeninos e fazer tudo isso em memória do Teu nome, Pai, porque não fazemos por nós, fazemos por Ti e para Ti, para que o Teu nome seja glorificado. E é em nome de Jesus que nós Te pedimos essas coisas. Amém. Então vamos ler, irmãos, o Evangelho de Marcos no capítulo 2, que começa assim. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes cada palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, aqui eu vou fazer uma pequena pausa, porque o 6 vai ter uma virada de chave ali. E a gente vai ver o comportamento dos fariseus, né? Alguns dos escribas que estavam ali. Mas olha que legal esse exemplo, né? Quando eles não poderiam se aproximar de Jesus porque tinha muita gente em volta, olha o que aqueles 4 amigos fizeram, né? Eles arrumaram um buraco no telhado para poder descer o paralítico e se conectar com Jesus, né? Irmãos, esse é o tipo de amizade que a gente tem que ter no mundo. Pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que desabam, ou melhor, desmontam até telhados, se for necessário, para a gente poder estar de acordo e conectado com a palavra, para que a gente receba a palavra de Deus como Ele recebeu, né? Porque aqui, olha o que o 5 diz, né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas olha o que veio precedente a isso, né? Ou o que veio antes dele ser perdoado? Jesus vendo a fé deles. Foi assim que Jesus perdoou os pecados. E é assim que o paralítico foi curado. Com o exercício de fé. Não só do paralítico, mas daqueles amigos que também fizeram de tudo para ele estar junto naquele ambiente, né? E o 6 continua assim, ó, que é aquilo que eu falei para vocês que ia virar agora. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: olha o que os escribas estavam arrazoando-se. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Irmãos, a lógica era simples. Quem que dá a banana? O pé de banana, a bananeira, não é? Como que eles, percebendo e vendo Jesus curar os enfermos e perdoar os pecados, eles questionaram como que ele pode blasfemar? Só Deus pode fazer essas coisas.
Mas será que eles não perceberam que estavam diante do verdadeiro Deus? E esse é o grande questionamento, né? Muitas vezes a gente não vê a luz diante dos nossos próprios olhos e a gente se questiona de coisas pequenas, né? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Olha aqui de novo, né? O texto que mostra que Jesus, conhecendo em seu espírito o que arrazoavam entre si. Aqui mostra que Jesus, em espírito e verdade, sabe tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente sente e todas as dúvidas que a gente tem no coração. É por isso que ele fala com nós através da palavra, né? E ali o que ele disse: Por que vocês estão se arrazoando sobre essas coisas? O 9 continua assim, ó. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Gente, esse 9 aqui, esse versículo 9 aqui, ele tem um poder tão grande, porque muitas vezes a gente ignora o poder da nossa própria palavra. Mas o que Jesus está perguntando? O que é mais fácil falar? Teus pecados estão perdoados ou levante e ande? O que ele está dizendo? Que é a mesma coisa, é tão fácil quanto falar. E a gente só precisa falar com fé, crendo e nada duvidando. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, olha que lindo o que Jesus, já no começo do ministério, já vinha fazendo, ou veio fazendo, né? Ele mostrou, gente, que para curar as pessoas, as palavras são suficientes, palavras de fé. E olha que legal, né? Ele pergunta: o que é mais fácil de dizer? Faz isso ou você está perdoado? O que ele quis dizer é que é tão fácil quanto falar e que a gente tem que se apropriar disso, né? Porque olha o que o 12 ressalta, né? Quando todos viram essas coisas, se maravilharam, admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tais coisas. Então ele veio dar essa nova autoridade para a gente, né? Foi isso que Jesus veio fazer, dar um novo testamento, uma nova herança para a gente se apropriar. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Então olha só que legal, né? Ele voltou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Porque todo mundo, irmãos, todo mundo vai procurar Jesus para poder aprender sobre ele. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. E aqui a gente vê, né, irmãos, que Jesus, ele não tá nem aí se a gente é publicano, se a gente é pecador, se a gente tá... O que ele quer? Que a gente queira ele e que a gente vá ao encontro dele, e ele vai cear na mesa com a gente. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram os seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Nossa, isso aqui é forte, irmãos. Eu não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, esse versículo 17 aqui, ele é um tapa na minha cara. Porque durante muito tempo, eu fugi da presença de Deus, dizendo para mim mesmo que eu não era bom o suficiente para receber a Deus, né? Porque eu falava: Deus, quem sou eu para te receber? Olha como eu sou pecador, as merdas que eu fiz, tudo que eu vacilei. Como que eu vou falar do teu nome? Como que eu vou levantar essa voz? Como que eu vou falar de ti sem te envergonhar, né? Olha quem que eu sou. E ele começou a me mostrar, irmãos, todas as pessoas que ele tinha escolhido. E o 17 aqui é realmente o tapa na minha cara, porque foi exatamente um dos textos que ele me revelou. Que ele não veio chamar gente santa, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, que é a mensagem que João Batista veio preparando o caminho, né? E o 18 continua assim, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? E olha aqui, irmãos, vem a referência do esposo da igreja, que é Jesus, né? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então olha o que ele está falando, irmãos, que nos dias em que Jesus for tirado do esposo, a gente haveria de jejuar, né? Ninguém deita remendo novo, ou melhor, ninguém remenda pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e torna-se o vinho. E os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a comer espigas. E os fariseus disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Irmãos, olha só. Porque os fariseus queriam tentar Jesus em cima da lei, né? E o 25, olha o que ele disse: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também ao que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então olha aqui o que Deus está falando, né? Ele está falando assim: o dia não foi feito para o homem, ou melhor, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o que ele está falando ali? Mais importante do que o dia é o homem. O sábado é um dia a mais, mas todos os dias são importantes. E a gente tem que ter compreensão de que é por isso que a gente faz o nosso estudo, né? Porque tem o dia de sábado, o dia que é importante, o dia que a gente descansa e oferece para Deus, mas a gente sabe que todos os dias para Jesus foram importantes, né? E que até no dia de descanso dele, que ele deveria descansar, ele ainda assim estava trabalhando e edificando a obra de Deus, né? Então, foi um dos questionamentos que eu tive recentemente também sobre isso, sobre o fato da gente fazer o estudo todos os dias, e Deus reforçou isso no meu coração,
de que é uma obra que a gente deve continuar sim, fazendo todos os dias. E como eu falei, né? Hoje, quando eu estava falando para vocês que tinha um capítulo secreto, de um texto secreto que Deus tinha revelado no meu coração, de Isaías capítulo 29, eu citei para vocês porque foi uma dificuldade que eu passei durante o meu dia e foi uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E olha que engraçado, né? Essa palavra não tem a ver com o estudo da manhã que eu fiz de João 4 e também não tem a ver com esse estudo da noite que a gente está fazendo agora de Marcos capítulo 2. Mas o Senhor queria falar no meu coração com o texto de Isaías 29. Então, às vezes, você pode também sentir a vontade de abrir um texto e falar, depois eu abro, depois eu vejo. Sabe, isso é muito perigoso, porque quando Deus ministra no teu coração uma frase, um texto que precisa ser visto, irmãos, pode ter certeza que ele vai fazer toda a diferença no sentido da tua vida. E quando a gente ignora a voz de Deus, a gente deixa de ouvir uma bênção, né? Que pode muitas vezes ajustar uma rota e fazer a diferença, né? Mais importante do que andar rápido é andar na direção certa. Então, às vezes, irmãos, quando a gente está andando rápido, mas a gente está andando para o caminho errado, a gente não está se beneficiando de andar rápido, a gente está indo cada vez mais para a destruição. Então, às vezes, andar devagar permite que a gente possa reajustar a rota e a gente possa olhar para a direção que Deus está chamando a gente. Então, se você tem curiosidade aí ou vai ler o capítulo de Isaías 29, digita aí hashtag capítulo secreto. E tá tudo bem se você não quiser ler, é só uma palavra que eu queria compartilhar mesmo. Mas se você ficou até aqui, digita também hashtag até depois do fim, que você sabe que o fim desse estudo não é o fim da nossa jornada. Hoje a gente viu aqui o capítulo de Marcos e eu vou trazer o texto de número 17, né? O versículo de número 17 como sendo o versículo do dia, porque o versículo do dia, ele é aquele versículo importante que chama atenção. E para mim, esse é o versículo que mais chama atenção desse Marcos 2, né? O 17 que diz: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, irmão, se você acha que você não é bom o suficiente para aceitar Jesus, deixa eu te falar uma coisa. É você que ele quer. É você que ele quer alcançar. Ele quer que você ouça a palavra dele. Ele quer se conectar contigo. Porque se você acha que você não é bom o suficiente, significa que você é humilde de coração. Que você reconhece que você é pequeno, que você precisa dele, mas que muitas vezes a gente não é digno de receber essa bênção. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus mandou bênçãos imerecidas. E ele falou isso pra gente e disse: não vanglorieis vocês por obras, mas pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, pode ter alguém que tenha muitas obras, mas se a pessoa não tem fé no coração, de nada serviu. O que ela tem que ter, e vocês vão ver isso em Isaías 29, é um coração disposto a agradar o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer, e é para isso que a obra está sendo feita. Para que a gente encontre esse lugar de repouso no coração de Deus, que a gente possa se dedicar e edificar o reino, através da nossa renovação do entendimento. Porque toda vez que a gente mergulha e captura mais um capítulo da palavra, a gente está pegando todo o contexto do que viveram aqueles irmãos da fé, né? Que passaram por tantas dificuldades e tribulações, mas foram edificados na fé de glória em glória, assim como a gente, né? Então aqui a gente está tendo um contato com a palavra, mas para experimentar essa palavra a gente tem que colocar em oração, tem que agir e a gente tem que ir atrás disso, né? Não adianta só ficar falando, a gente tem que praticar. Então, se você quer aí praticar, começa agora compartilhando com alguém essa palavra, começa compartilhando com a gente qual foi o versículo que te chamou mais atenção. Pregue para nós também essa palavra que chegou no teu coração. Qual foi o versículo que te chamou mais atenção? Compartilha aí nos comentários. E como eu já falei, né? O fim desse estudo não é o fim da jornada. A gente fica por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, tem mais. Valeu, eu fui.